Olá, seja muito bem-vindo. Sou a professora Adriana Cabral para mais uma aula. Prontos para subir em mais um degrau no conhecimento musical? Vamos lá? Vamos lá? Nesta aula darei continuidade ao MSA, fazendo continuação na unidade 2.1 figuras musicais. Na aula anterior eu expliquei os exercícios, então agora nós vamos para a correção desses exercícios, né? E estes exercícios nós encontramos nas páginas 19 e 20 do MSA. Aqui na página 19, vamos começar pelas questões escritas, né? Essas questões estão pedindo aqui para a gente identificar as figuras que aparecem nos hinos 131 e 197. Então, o que nós precisamos saber aqui? Nós precisamos colocar quais as figuras que aparecem lá. Eu vou precisar colocar quantas figuras? Não. Não é quantidade, sim a qualidade. Qual é o tipo da figura que está pedindo lá? Então, vamos lá. No hino 131, vamos começar aqui. Ó. A gente pode fazer a anotação de duas formas. A gente pode anotar as figuras, desenhando as figuras, ou se não, colocando o nome delas. Como o espaço é pequeno aqui, no 131 eu vou fazer dos dois modos, no 197 eu vou fazer anotando só o desenho das figuras, né? Então, vamos lá para o hino 131. No hino 131, nós temos aqui. Vamos pegar a clave de Sol e a clave de Fá ao mesmo tempo, aqui em cada sistema. Olha aqui, ó. Nesse compasso aqui do primeiro sistema, nós temos só semínimas. Neste compasso, nós temos mínimas. Depois, neste compasso, semínimas. E neste aqui, semibreve. Então, nesse sistema, né, utilizando a clave de Sol e a clave de Fá, então a gente vai ter semínimas, mínimas e semibreve, ok? Nossa, ficou feinha, mas vocês entenderam. No segundo sistema, se repete aqui, ó. Semínimas, mínimas, semínimas. Aqui eu tenho semibreve com mínima, mas já está tudo listado aqui. Aqui, semínimas, mínimas, semínimas e semibreve. Então, não tem nada além dessas três. Então, os três modelos que nós encontramos foram essas três. Então, vamos voltar lá e anotar. Então, no hino 131, eu falei que a gente poderia fazer das duas formas, né? Então, ó, nós encontramos semínimas, mínimas e semibreves. Ou podemos escrever assim também. Semínimas, mínimas e semibreves, ok? Então, hino 131, resolvido. Vamos para o hino 197. Nele eu só vou colocar as figuras, tá? Então vamos para o hino 197. Aqui no hino 197, nós temos aqui, ó, semínimas. Eu tenho a semínima com um ponto aqui, mas não deixa de ser semínima. Esse ponto nós vamos aprender mais para frente, mas a figura continua sendo a semínima. Nós temos colcheias, colcheias com ponto, então é o mesmo caso, então continua sendo colcheia, mas nós temos aqui também a semicolcheia e a mínima. Vamos ver, semínima, semínima, colcheia, mínima, são as figuras que aparecem. Então, ó, começando ali da primeira, então eu tenho semínimas, colcheias, semicolcheias e mínimas, ok? Essas quatro figuras que nós temos. No hino todo, não temos nenhuma figura além dessa, que na verdade a que está faltando é semibreve, né? Então, voltando lá para anotar. Então, nós temos o quê? Semínimas, colcheias, semicolcheias e mínimas, ok? E você pode colocar por extenso se você preferir, tá? Agora, para a próxima questão. Quais as figuras que não aparecem no hino 4? Então, vamos lá para o hino 4. No hino 4, eu tenho aqui mínimas, semínimas, mínimas e semínimas. Certo? Já tenho aqui. Então, quer dizer que de todas que a gente conhece, só existem nesse hino, só foram utilizadas as mínimas e as semínimas. Então, quais que não aparecem? Então, se eu tenho a mínima e a semínima, tem semibreve? Não.
Então, a semibreve não aparece. Tem colcheia? Não. Colcheia não aparece. E semicolcheia também não aparece. Posso escrever por extenso? Posso, mas assim tá mais simples também. Então, a fusa e a semifusa eu preciso colocar aqui? Não, porque nós já colocamos lá na explicação que elas não são encontradas no inário. Então, a gente já sabe que não tem. Então, das que a gente usa no inário, as que não aparecem no hino 4 são semibreve, colcheias e semicolcheias. Agora vamos lá. Questão número 3. Quantas vezes a colcheia aparece na voz do soprano do hino 2? Antes de eu falar quantas vezes a colcheia aparece no soprano, o que é o soprano? Eu não, pode ser que eu já tenha falado, mas é muita informação, agora no momento eu não lembro. Mas para que a gente possa tratar desse assunto, eu vou explicar o que é soprano. Nós temos nos nossos hinos 4 vozes. O que é isso? Essas 4 vozes são 4 notas tocadas simultaneamente, o que a gente fala da harmonia, certo? Cada voz dessa tem sua melodia, tá? Então, aqui na clave de Sol, nós temos 2 notas acontecendo ao mesmo tempo. E na clave de Fá, nós temos mais 2 notas acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente junta as 4, a gente forma uma harmonia. Quando a gente pensa em cada nota dessa de forma individual, nós estamos falando de vozes individuais. Então, aqui nós temos 2 e aqui mais 2, certo? Então, essas vozes atendem a alturas diferentes, né? Quando a gente fala de altura diferente, são os graves e os agudos. Então, aqui na clave de Sol, onde eu já falei que atende aos sons mais agudos, nós temos 2 vozes, a voz de cima e a voz de baixo. A voz de cima é o que a gente chama de soprano. Quem que toca o soprano? Os instrumentos mais agudos, né? Vamos lá, um exemplo: o violino, a flauta, o clarinete, o saxofone, né? É a melodia que a Irmandade canta. Então, é a voz do soprano que nós cantamos, né? É a voz do soprano que a gente consegue identificar aqui no que é. Depois, as outras vozes fazem parte da harmonia. A segunda voz aqui da clave de Sol é o que a gente chama de contralto. Exemplos de instrumentos que fazem o contralto: o saxofone, o clarinete quando é necessário. Depois aqui, já na clave de Fá, nós temos a voz de cima, que sendo as notas graves, a mais aguda é a que está mais acima, que é o que a gente chama de tenor. Quais os instrumentos que fazem o tenor? Tem um que é específico, que é a viola faz o tenor, o trombone, o sax tenor, a trompa, e tem alguns outros instrumentos também. E sobrou a última nota aqui, que está lá embaixo. E aí coincide que é a voz do baixo, é feito pelos instrumentos mais graves. Então, quais instrumentos que a gente conhece mais graves? O sax baixo, a tuba, o bombardão, o violoncelo, né? Então, essas são as vozes que nós utilizamos na composição dos nossos hinos. Existem outras vozes? Existem. Mas na nossa composição são essas vozes que a gente utiliza. Então, a atividade lá está pedindo o quê? A voz do soprano. Então, a gente vai ficar olhando o hino inteiro? Não, a gente já tem aqui uma explicação. Então, qual que a gente vai olhar? Só a primeira nota aqui da clave de Sol, a nota mais aguda na clave de Sol. Então, vamos ver quantas vezes a colcheia aparece na linha da clave de Sol na nota de cima. Vamos ver, vamos procurar colcheia. Aqui não tem, não tem, não tem, não tem. Aqui eu vou olhar? Não, já vou aqui para essa linha aqui, ó. Clave de Sol de novo. Aqui não tem. Aqui eu não vou usar. Aqui também não, já vou anular essas aqui. Então, nós vamos olhar só o soprano. Então, aqui nessa terceira sistema aqui. Opa! Olha aqui. Uma aqui já. Vamos ver se tem mais. Não. Então, quantas vezes a colcheia apareceu na voz do soprano no ano 2? Uma vez. Só uma vez. Beleza? Então, vamos lá, dar continuidade. Nós falamos do soprano, agora nós vamos para essa atividade aqui. Agrupe as figuras em uma única figura. Então, eu tenho que somar isso daqui para virar uma figura só, como está aqui no exemplo. Então, antes de fazer a correção desse exercício, eu vou vir nessa tabela aqui. Lembrando que, lembra do meu chocolate? Então, ó, eu tenho aqui a semibreve, que é a figura número 1, porque ela está inteira, certo? Quando eu pego e reparto ela em duas,
Então, eu tenho duas partes, sendo que cada parte vira uma mínima, certo? Então, eu tinha uma semibreve, agora eu tenho duas mínimas. Eu reparto a mínima em duas semínimas, mas a outra mínima ficam duas semínimas. Então, eu já tenho 4. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. E depois vamos repartindo novamente. Essa aqui eu reparto em duas, essa em duas, essa em duas, né? E vamos repartindo. Cada uma em duas. Então, eu tenho 8 partes. E, de novo, vou repartindo aqui, reparto aqui. Vou fracionando a semibreve. Essa aqui são 16 partes. Então, quando eu venho nesse sentido aqui, eu estou dividindo. Mas e se eu for no sentido inverso? Eu vou juntando. Então, se eu for nesse sentido aqui, eu descendo, eu vou cortando. E subindo, eu vou juntando. Então, se eu pegar essas duas figuras aqui e juntar, elas vão virar uma cocheia. Se eu pegar duas cocheias e juntar, eu vou ter uma semínima. Se eu pegar duas semínimas e juntar, vou ter uma mínima. E se eu pegar duas mínimas e juntar, eu vou ter uma semibreve. Então, quando eu desço, eu fraciono, eu divido. E quando eu subo, eu junto. Elas vão ficando, vão se unindo e voltando ao tamanho maior anterior, certo? Da mesma forma, as pausas. Mas deixa eu fazer uma explicação aqui. A pausa da semibreve, ela é um tijolinho pendurado na quarta linha, certo? Um tijolinho aqui. Mas para não precisar toda vez ficar desenhando um pedaço do pentagrama, eu posso fazer da seguinte forma. Faço uma linha e ela sobe, né? Abaixo desta linha, pendurada do lado de baixo, sobe. Tem diferença entre sob e sobre, né? Da mesma forma, a da mínima, que ela está na terceira linha, ela está sobre a terceira linha, certo? Então, eu posso desenhar a pausa da mínima assim, um traço com ela acima, em cima, né? Ou acima da linha, mas ela está colada em cima. Então, tem diferença entre, olha aqui, hein, isso aqui é uma linha. Este tijolinho está sobre a linha, em que ele está acima da linha. Este tijolinho está sob, abaixo. Esse aqui está sob, e esse aqui está sobre. Olha, bem parecido, né? A pausa da semibreve está sob a linha e a pausa da mínima está sobre a linha, ok? Então, só para reforçar o desenho das pausas. Neste quadro, eu representei as figuras, a divisão das figuras. Então, agora eu vou falar das pausas, tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui a pausa da semibreve, né? Como eu expliquei, ela está sob a linha. Então, se eu vir aqui e cortar ela, quem que eu vou ter? Então, eu vou ter duas pausas da mínima, certo? Depois, se eu cortar cada pausa dessa, agora vai ficar legal, porque vai ser da parte de desenhar. Então, eu vou ter, quando eu cortar essa daqui, eu vou dividir, eu vou ter duas pausas da semínima. Aqui da mesma forma e aqui da mesma forma. Gente, como eu consigo desenhar elas, tá? Quando eu cortar essa pausa da semínima, eu vou dividir ela ao meio. Então, eu vou ter duas pausas de cocheia. Aqui também da mesma forma. Certo? Então, eu dividi cada uma. Quando eu cortar novamente, então eu vim aqui, peguei a semibreve e dividi em duas pausas da mínima. Cada mínima eu dividi em duas pausas de semínima. Cada semínima em duas pausas de colcheia, certo? Cada colcheia em duas pausas de semicolcheia. Tá. Então, da mesma forma que se eu vier nesse sentido, eu vou fracionando, eu vou picando as pausas. Se eu vier no sentido contrário, eu vou conseguir juntar também. Então, quando eu pegar essas duas pausas e juntar, eu volto para essa daqui, para uma pausa de colcheia, certo? Eu pego duas semicolcheia, vira uma pausa de colcheia. Se eu pegar duas pausas de colcheia e juntar, eu vou conseguir voltar para a semínima. Se eu pegar duas semínimas e juntar, eu volto para a pausa da mínima. Se eu pegar as duas pausas de mínima e juntar, eu vou chegar na pausa de semibreve.
Então, é o mesmo caminho que eu faço fracionando as figuras de som, eu faço fracionando as figuras de silêncio. E é o caminho também, se eu vou juntando as figuras de som, eu também consigo juntar as figuras de silêncio. Então, para resolver essa atividade, é isso que nós vamos fazer. Ao invés de a gente ir nesse sentido que a gente vai fracionando, picando elas, a gente vai fazer no sentido contrário. Nós vamos juntar as pequenas para chegar em uma grande. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos começar aqui, ó. Agrupe as figuras em uma única figura. Então, aqui, ó, quando eu juntei duas colcheias, eu consegui voltar para uma semínima. Então, quando eu juntar duas semicolcheias, lembra que eu falei que cada vez que a gente corta ela, ela ganha um colchete? Então, se a gente junta, ela perde um colchete. Então, qual que é a figura que só tem um colchete? Então, é uma colcheia, certo? Aqui, para a gente poder juntar, a gente precisa de figuras iguais. Eu tenho aqui iguais, eu tenho duas semínimas. Duas semínimas juntas, ela vai virar uma mínima. Agora eu consigo, então essa aqui eu já resolvi, ela virou uma mínima. Então agora eu já tenho duas mínimas para juntar. Quando eu junto duas mínimas, ela vira uma semibreve. É isso mesmo. Vamos para o próximo. No próximo aqui, eu vou juntar as iguais. Duas colcheias juntas, ela vai ter o mesmo desenho e vai perder o colchete. Então qual que ela vai virar? Uma semínima. Opa, eu tenho outra aqui, então essa aqui eu já resolvi. Então agora semínima com semínima vai virar uma mínima. Então o resultado aqui é a mínima. Próximo exercício. Então eu falei que a gente tem que juntar as iguais. Eu tenho duas iguais aqui e duas iguais aqui. Então duas iguais aqui, duas semínimas vira uma mínima e outra mínima. Duas mínimas viram uma semibreve. Então o resultado aqui é semibreve. Aqui eu tenho três figuras. Quais são as iguais? Essas aqui. Quando eu junto duas que tem colchete, ela perde um colchete. Então, ela virou uma colcheia. Agora, então, essas duas aqui, porque essa aqui eu já resolvi. Duas colcheias, o que que vira, gente? Uma semínima, isso. Olha que bagunça aqui, ok? Eu tenho uma colcheia, duas semicolcheias e uma semínima. Qual que eu tenho duas? Aqui, duas semicolcheias. Então, duas semicolcheias viram uma colcheia. Agora eu preciso de mais uma colcheia. Opa, tá aqui, então essa aqui já resolvi. Colcheia com colcheia virou semínima. Agora eu preciso de outra semínima. Olha aqui, uma semínima com outra semínima vira uma mínima. Então o resultado aqui é mínima. Agora aqui eu tenho duas e tenho duas. Então duas aqui virou semínima, semínima. Duas semínimas vira uma mínima. Então o resultado aqui é uma mínima. Próxima página. Vamos lá. Duas iguais, duas iguais. Olha aqui. Dois tracinhos. Então aqui essas quatro é como se fosse quatro dessa daqui. Duas semicolcheia vira o quê? Uma colcheia. E duas semicolcheia vira o quê? Outra colcheia. Tenho duas de novo. Então aqui duas colcheias vira o quê? Uma semínima. Então o resultado aqui é uma semínima. Agora vamos para as iguais. Eu tenho duas iguais aqui, duas iguais aqui, duas iguais aqui. Nossa, vai dar 3. O que que vai rolar isso aqui? Aqui é uma colcheia, porque eu tinha duas semicolcheias. Aqui é outra colcheia. Então eu tenho duas aqui de novo. Duas colcheias é o quê? Uma semínima. Então isso aqui tudo vira uma semínima. E aqui vai virar uma semínima também. Então eu já resolvi. Então essa semínima mais essa semínima, o resultado aqui é uma mínima. Então a resposta aqui é mínima. Aqui, ó, duas e duas. Opa, sobrou uma sozinha aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Duas semicolcheia vira uma colcheia. Aqui da mesma forma. Duas colcheias vira uma semínima. Ah, agora eu consigo somar com essa aqui. Duas semínimas viram uma mínima. Então a resposta aqui é mínima. Aqui eu tenho duas. Duas o quê? Vai virar uma colcheia. Ah, uma colcheia com outra colcheia. Então aqui eu resolvi, virou uma semínima. Aqui da mesma forma, duas. Aqui eu tenho uma colcheia. Com essa colcheia aqui, virou mais uma. Ó, o meu primeiro resultado é essa aqui. Agora aqui eu tenho mais outra semínima, certo? Essas duas semínimas vão virar uma mínima, ok? Vamos para o próximo. Olha aqui, eu tenho uma diferente dessa, porém essas duas são iguais. Duas colcheias juntas viram uma semínima. Agora eu consigo somar essas duas aqui, ó.
Duas semínimas é o quê? Uma mínima. Aqui, vamos lá. Duas semicolcheias vira o quê? Uma colcheia. Então, duas colcheias viram o quê? Uma semínima. Uma semínima com outra semínima, o resultado aqui é uma mínima. Aqui, uma semínima com outra semínima aqui é igual a uma mínima. Com essa mínima aqui, o resultado aqui é uma semibreve. Vamos lá, duas e duas. Nossa, aqui tem semicolcheia, mínima e semínima. Então, vamos resolver as iguais primeiro. Aqui vai dar uma colcheia e aqui outra colcheia. Beleza? Tá resolvido. Duas colcheias dá uma semínima. Ok? Resolvido. Semínima com semínima é igual a uma mínima. Ah, agora achei aqui, ó. Mínima com mínima. O resultado aqui é uma semibreve. Vamos para outra. Ah, agora são as pausas. Tá, duas pausas de colcheia virou uma pausa de semínima. Então, vamos pegar as iguais aqui. Pausa de semicolcheia virou uma pausa de colcheia. Pausa de colcheia com pausa de colcheia, então uma pausa de semínima. Aqui, duas semicolcheia virou uma pausa de colcheia. Duas pausas de colcheia virou uma pausa de semínima, cada hora sai de um jeito. Duas pausas de semínima vira uma pausa de mínima. Agora a pausa de mínima, gente, é sobre a linha ou sob a linha? É sobre. Lembra? Ela fica em cima da terceira linha. Se eu fizer ao contrário, é a pausa de semibreve. Então, aqui é uma pausa de mínima. Nossa, agora que nós temos várias pausas. Vamos começar pelas iguais. Aqui eu tenho duas iguais, duas iguais. Então, aqui virou uma pausa de colcheia e aqui uma pausa de colcheia, beleza? Essa pausa, as duas pausas de colcheia, viram uma de semínima junto com essa. Então, essas duas aqui vai virar uma pausa de mínima. Olha o tijolinho aqui. Eu tenho outra pausa de mínima lá? Tenho aqui, ó. Pausa de mínima com pausa de mínima dá uma pausa de semibreve. Olha lá o tijolinho sob a linha. Então, vamos lá. Colcheia com colcheia. Então, dá uma pausa de semínima. Pausa de semínima com pausa de semínima. Pausa de mínima. É sob ou sobre? Sobre. É hora que até eu tenho que parar para pensar. Iguais aqui. Pá, pá. E dá o quê? Olha aqui, ó. É igual a outra. Mínima. Opa, aqui eu vou ter uma pausa de mínima. Juntou com essa outra aqui. Então, aqui a pausa de semibreve sob, olha lá, ó, está sob a linha. Embaixo da linha. Eu tenho mais uma. Então, essas duas aqui. É uma pausa de... Então, esse daqui é o último desta atividade. Então, vamos lá. Vou colocar aqui só as respostas. Maravilha. Vamos para a próxima página. Próxima atividade. Aqui. Desenhe as figuras faltantes no final das setas laranja, conforme o exemplo. Isso aqui tá fácil, hein, gente? Olha aqui, ó, lembrando novamente da fração, hein? O que que é a fração? É quando a gente pega só esse pedaço, só uma parte do que foi dividida a semibreve. Então, se eu dividir em duas, uma parte dela o que que é? Metade dela. Se eu dividir em quatro, uma parte dela o que é? Um quarto. É uma parte de quatro. Da mesma forma, um oitavo, uma parte de 8 pedaços, peguei uma. E aqui uma 16avos, é uma parte de 16 pedaços. Então, vamos lá desenhar aqui o que está faltando. Então, aqui eu tenho uma semibreve. Então, quando eu pego essa semibreve e divido em duas, ela fica o quê? Duas. Falta aqui, quem que falta aqui? A mínima, certo? Mínima e mínima. Quando eu divido a mínima em duas, ela vira o quê? Duas semínimas. Bateu, ó. Uma, duas, três, quatro, semínima. Aqui, eu vou desenhar igual tá ali, tá? Pra ficar mais fácil, tá bom, gente?
Eu posso desenhar assim, ou posso desenhar assim também, ó. Uma aqui, outra aqui, e depois juntar com um traço só. E aqui eu vou fazer da forma mais fácil, né? Eu vou desenhar as cabeças das figuras e juntar. Ó, 1, 2, 3, 4, e um traço, se fosse colcheia, mas ela é semicolcheia, então ela tem 2 traços. Ou pode ser assim, ó. Uma, é a mesma coisa, tá, gente? É o outro jeito, é mais fácil. Quantos traços? 1, se fosse colcheia, 2 para semicolcheia. 1 colcheia, 2 semicolcheia. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha lá, 16 pedacinhos. Então, se eu pegar só uma, ela é 1/16 da semibreve, certo? E aí, vocês acertaram? Vamos para a próxima. Essa atividade aqui é igual aquela quando eu mostro, se eu pego a semibreve, quais a figura que cabe 8 vezes? Qual cabe 16? Ou se não, quando eu pego a mínima, quantas cabem dentro da mínima? E qual é a figura que cabe tantas? Então, a gente vai usar esse quadro aqui como referência. Tá, então aqui, ó. Da semibreve, qual figura cabe 8? Que é o que está escrevendo ali. Então, qual figura cabe 8? Aqui, ó, aqui cabe 4, aqui cabe 2. Então, aqui cabe 8. Qual que é a figura que cabe 8 lá? São as colcheias. Então, aqui é o que está marcando aqui, ó, 8 colcheias. Então, na semibreve, qual cabe 16? Essa aqui está fácil, hein, gente? Se cabem 8 colcheias, aqui cabe 16, que é o dobro, é a semicolcheia, certo? Então, aqui, qual que eu vou desenhar aqui? A semicolcheia. Semicolcheia. Na pausa da semibreve, qual que cabe 8? Olha, gente, olha, tá aqui, ó, a resposta, ó. Se na semibreve, qual cabe 8? A pausa da cocheia. Qual que é a pausa da cocheia? Certo? Agora a gente está pegando a mínima como referência. Então, é partindo daqui, ó, partindo dessa daqui. Partindo da mínima, qual que cabe 8 dentro da mínima? Então, a gente vai vir para cá. Então, a gente vai falar só dessa metade aqui, ó. Só dessa parte. Porque eu estou falando da mínima agora. Aqui cabe 2, aqui cabe 4. Olha qual cabe 8 aqui, ó. Cabem 8 semicolcheias. Agora, na mínima, qual cabe 2 da mínima? Então, eu volto aqui para a mínima. Estou com a mínima aqui. Qual que cabe 2 dentro dela? Tá facinho. É a semínima. Olha a pausa da mínima aqui de novo. Olha, tá bem fácil, hein? Se essa aqui é a mínima e aqui a pausa da mínima, qual que cabe 8 dentro da mínima? Tá fácil, é a semicolcheia, né? Ó, certo? Agora mudou minha referência aqui agora mudou. Mudou para semínima, então o negócio vai ficar daqui para cá só, ó. Daqui para cá, esse pedaço. Então agora eu só vou tratar da semínima. Semínima. Qual é a figura que cabe em 4 dentro da semínima? Então, vamos ver aqui no nosso quadro. Então, na semínima, aqui dessa é 2. Olha aqui, de qual que é 4? É a semicolcheia. Então, cabem 4 semicolcheias dentro de uma semínima. Opa, voltou para a semibreve, gente. Então, agora nós vamos aqui, ó. Aqui para a semibreve, ó. Então, aqui eu vou apagar. Certo? Na semibreve, qual figura que cabem 2 dentro da semibreve? Qual que cabe 2? Está aqui, ó, facinho, 2 mínimas. 2 mínimas. Tá, agora eu tô falando de pausa de novo. Pausa da semínima. A resposta tá fácil aqui, ó, 4 aqui, 4 aqui. Qual que é aquela ali? Semicolcheia? Então, é a pausa da semicolcheia. Beleza? Agora mudou de novo. A hora que a gente está entendendo, mudou. Agora minha referência é a colcheia. Então, só sobraram essas aqui. Então, ó, uma colcheia cabe 2 semicolcheias. Então, vamos ver. Em uma colcheia cabem 2 semicolcheias. Qual que cabem 2 dentro da semínima? Qual que cabem 2 dentro da semínima? Então, qual que cabe 2 dentro da semínima? A colcheia. Então, vem aqui. Cabem 2 colcheias. Agora eu estou aqui, ó, na colcheia de novo. Olha aqui, ó. Essa tarefinha aqui, ela tem um padrão. Ela segue um padrão. Se aqui é a pausa da colcheia e aqui cabem 2 semicolcheias, então aqui também é a pausa da semicolcheia. Semibreve, sem olhar lá, qual que cabe 4 dentro da semibreve, hein?
Eu divido em duas, viram duas mínimas. Divido em duas de novo, viram 4 semínimas. Então, agora eu tenho aqui uma mínima. Sem olhar lá, qual a figura que cabe 4 delas dentro da mínima? Eu divido uma mínima em duas semínimas. E quando eu divido a semínima, que vai virar de duas, viram 4, são 4 colcheias. Olha aqui a pausa da semibreve. Nossa, colinha direto, hein? Olha o padrão de novo aqui. Se aqui cabem 4 semínimas, aqui também vai caber 4 semínimas de pausa, na pausa da semibreve. E aí, acertaram todas? Espero que vocês tenham acertado todas, tá? E espero que vocês tenham entendido a proporção de quando eu estou na figura maior e divido ela para figuras menores, e quando eu faço o caminho inverso, que eu estou em figuras menores e começo a juntar para formar figuras maiores, ok? Essa informação vai ser muito útil no aprendizado musical. Principalmente quando a gente chegar na parte dos compassos, quantas cabe dentro de outra, para a gente poder contar os valores, contar os tempos, juntar os valores para poder contar os tempos. Então, essa informação é muito útil para vocês. Então, memorizem, estudem, entendam. O negócio não é decorar, é entender. Entendam, porque se você tiver um bom entendimento, você consegue resolver muito dos problemas, tá bom? Então, aguardo todos vocês na próxima aula e até breve.